Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, com tensões comerciais e tensões geopolíticas. Uma semana onde tivemos pela primeira vez alguns dados económicos nos Estados Unidos, isto numa semana em que também vimos o ouro em queda, o petróleo a recuperar e ainda, uma vez mais, dados empresariais, resultados empresariais acima das estimativas dos analistas de Wall Street. Uma semana em que começou até com as tensões comerciais de alguma forma serem abrandadas, com Donald Trump a recuar daquele tom mais agressivo face à China e mesmo a voltar a colocar como hipótese uma reunião em breve, para esta próxima semana, com Xi Jinping na Ásia. Mas, por outro lado, a reunião, em termos geopolíticos, a reunião com Vladimir Putin, que estaria de alguma forma para ser feita durante a semana na Hungria, acabou por não se efetuar, porque, e são palavras de Trump, dizia que não via por parte de Putin a continuação de uma boa vontade para um cessar-fogo, para que houvesse de facto algo concreto nessa mesma reunião com Donald Trump. Aí seguiu-se de facto a algumas sanções impostas pelos Estados Unidos a empresas petrolíferas russas, como a Lukoil, por exemplo, entre elas. Por outro lado, digamos que a situação com o Canadá voltou a aquecer, depois de um anúncio no Canadá relativamente a tarifas em que usaram, digamos, parte de um discurso de Ronald Reagan, acabou por fazer uma reação mais violenta por parte de Donald Trump, terminando toda e qualquer negociação que estaria a ter com Mark Carney e com o Canadá relativamente às negociações comerciais. Ora, isto numa semana que, entretanto, tivemos aqui assim, pela primeira vez, dados nos Estados Unidos, tivemos os dados da inflação, que saíram até ligeiramente abaixo daquilo que o mercado estava à espera, de 0,3% na inflação total, de 0,2% se descontarmos alimentação e energia. Isto levou com que a inflação total subisse de 2,9% para 3%, quando se estava à espera que ele saísse até nos 3,1%, e a inflação subjacente caísse mesmo de 3,1% para 3%, quando o mercado esperava a continuidade nos 3%. Por outro lado, tivemos PMIs a nível global, em que se estávamos à espera de algum arrefecimento na atividade económica europeia, isso não aconteceu, até houve aqui uma pequena evolução positiva, tal como houve no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ora, numa semana em que vimos o ouro a cair dos máximos, o petróleo a recuperar e os mercados acionistas em máximos, suportado de alguma forma por mais uma apresentação de resultados empresariais durante a semana, de alguma forma forte, como foi o caso da Intel, da Netflix, que acabou por dar aqui mais suporte aos mercados acionistas. Ao mesmo tempo tivemos aqui assim alguns bancos centrais, digamos, não com menos impacto no mercado, como foi o caso do Banco Popular da China, que manteve as suas taxas inalteradas, e na Turquia, que recuou num 1% a sua taxa de juros, quando o mercado até estava à espera, ou estava dividido entre 1% e 1,5%. Ora, tudo isto acabou por dar um mercado acionista em alta, como já disse, um mercado acionista em máximos de sempre, em máximos recorde. O VIX, o índice do medo, o índice da volatilidade a continuar bastante baixo, desta vez, contrariamente ao que aconteceu na semana passada. Isto acabou por dar aqui uma forte recuperação nos mercados acionistas, em que vimos, por exemplo, o Nikkei a ganhar aqui cerca de 3,6%, esteve muito perto de atingir pela primeira vez a marca dos 50 mil pontos. Na Europa, o Eurostoxx ganhou mais de 1% e o SP500 ganhou ali assim à volta dos 2%, um pouco mais de 2%. Por cá, por Portugal, o PSI ganhou um pouco mais de 1%, com a ajuda da Galp,
que acabou por valorizar esta semana ali muito perto de 6%, e por outro lado a EDP Renováveis, que foi a pior cotada na Bolsa de Lisboa, que caiu aqui um pouco mais de 1%. No mercado cambial houve realmente alguma estabilidade, principalmente no dólar e no euro. O dólar, de qualquer das formas, teve uma pequena recuperação, o euro recuou também um pouco, ainda assim continua em torno dos atuais níveis, 98, 99 no DXY para o índice do dólar, e ali assim à volta de 1,16 para o euro-dólar. Por outro lado, as piores divisas, as divisas que mais perderam esta semana, acabaram por ser o Iene e a Libra. O Iene bastante pressionado por um mercado em modo de risco, portanto a dar de alguma forma aqui assim o carry trade, em que o Iene continua a ser a moeda que financia esse mesmo carry trade. Além disso, a própria tomada de posse por parte de Sanai Takahashi como Primeira-Ministra, como sabemos, mais incentivos fiscais para uma política expansionista que acabou por pressionar o iene. O dólar-iene veio de perto dos 150 para terminar até perto de máximos em torno dos 153. A Libra, logo a seguir ao iene, foi a divisa que mais perdeu dentro das principais divisas, e também foi a Libra face ao dólar caiu para à volta dos 1,33, e no Euro-Libra que ficou bem acima dos 0,87. Já nas moedas emergentes, a divisa que mais se destacou foi o rand sul-africano, que registrou esta semana uma volatilidade bastante significativa, mas que acabou por terminar em ganhos, isto depois de sair de uma lista dos países de risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Acabou por ganhar, ser a divisa que mais ganhou, a divisa de mercados emergentes que mais ganhou esta semana, ganhando aqui face ao euro cerca de 0,8%, portanto quase 1%. No mercado das commodities, esta semana tivemos de facto uma alteração daquilo que tem sido usual nos últimos tempos, ou seja, pela primeira vez tivemos aqui assim uma queda no ouro, ao fim de 9 semanas consecutivas em ganhos, o ouro registrou uma semana de perdas, e que semana de perdas acabou por perder aqui assim cerca de quase 2%, tendo caído de máximos muito perto dos 4.400 dólares por onça de ouro, até chegar mesmo praticamente aos 4.000 dólares, tendo terminado ali à volta dos 4.100 dólares por onça de ouro. Já o petróleo, devido às sanções às empresas russas, às sanções europeias também, ao novo pacote de sanções à Rússia por parte da Europa, o mercado voltou de alguma forma a reavaliar a tal oferta de petróleo, e acabou por levar o petróleo desta semana a fazer ganhos expressivos, em que o Brent e o WTI chegaram a ganhar mais de 8%. O Brent acabou por ganhar cerca de 7% no final desta semana. No entanto, saiu de mínimos em torno dos 60 dólares para chegar a atingir quase os 66 dólares por barril. Esta semana que vai entrar vai ser uma semana em que novamente vamos estar a olhar e vai ser impactada certamente por mais tensões comerciais, mais tensões geopolíticas. Vamos ter uma semana plena de bancos centrais, pelo menos dos maiores bancos centrais, os bancos centrais mais globais. Vamos ter mais dados económicos, embora sejam na Europa, e mais uma semana bastante recheada relativamente aos resultados empresariais, à apresentação de resultados empresariais. De facto, a semana vai começar de imediato com Donald Trump no papel central. Donald Trump, que se vai reunir com Xi Jinping, e o mercado vai estar bastante atento ao que poderá advir de aí.
vamos tentar que seja um arrefecimento das tensões que ultimamente têm vindo a subir, isto por causa das terras raras, principalmente. Por outro lado, vamos ver como é que vai continuar a situação dos Estados Unidos com o Canadá, se o tom mais agressivo de Donald Trump vai recuar, isto apesar de ele já ter dito que não vai querer se encontrar com Mark Carney neste seu périplo à Ásia, onde se vai encontrar com Xi Jinping na Coreia. Por outro lado, vamos ter também ainda mais um encontro que vai ser certamente bem seguido de perto pelos mercados, nomeadamente para o Yen, de Donald Trump com a senhora Takaishi do Japão. Uma semana em que vamos ter, como eu já disse, vários bancos centrais. Vamos começar com o Banco do Canadá. Bom, Banco do Canadá e o Banco do Japão, o primeiro e o último, em que o Banco do Japão não vai manter inalteradas as suas taxas de juros em 0,5%, o Banco Central Europeu vai manter inalteradas as suas taxas de juros, a taxa de depósito nos 2%, já o mesmo não acontece nem com o Banco do Canadá, nem com a Reserva Federal. O mercado está à espera de uma subida, de um corte de taxas de juros de 25 pontos base. Os Estados Unidos, que neste momento os Fed Funds se encontram no intervalo 4 a 4,25, deverão passar para 3,75 a 4, e no Banco do Canadá a sua taxa diretora deverá cair dos 2,5% para 2,25%. Portanto, na América do Norte vamos contar com cortes de taxa de juros que estão, diga-se, já subejamente descontados nos mercados. Com o governo norte-americano em shutdown, vamos continuar com poucos e menos importantes dados da economia nos Estados Unidos, mas o mesmo já não se pode dizer da Europa. Vamos ter o PIB europeu, em que deverão manter o crescimento económico em linha com o trimestre anterior, com o segundo trimestre, de 0,1%. Vamos ter ainda os dados da inflação, em que o mercado está à espera que os preços a nível mensal subam de 0,2%, com a taxa de inflação total a cair de 2,2% para 2,1% desta vez, e a inflação subjacente a cair dos 2,4% para 2,3%. Vamos ter uma semana bastante importante em termos de resultados empresariais. Vamos ter fortes empresas a apresentar esses mesmos resultados, capazes mesmo de abalar, digamos, os mercados, de impactar os mercados. É o caso de empresas como a Apple, a Amazon, a Meta, da Facebook, a Chevron, em termos de energia, empresas financeiras como a Visa, ou mesmo como na Europa o BNP. Na Europa ainda, e voltando para a Europa, temos, por exemplo, uma Daimler, da Mercedes, ou a Airbus, que vão apresentar esta semana resultados, e como tal poderemos ter aqui assim algum impacto mais relevante nos mercados acionistas, nos mercados financeiros em geral. Bom, e para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá daqui uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!